Bom dia, pessoal. Estamos retornando aqui o nosso curso de redação, onde nós começamos sobre capítulo 5, parágrafo, a respeito do parágrafo, e vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Esse afastamento da margem esquerda do texto é conhecido como branco parágrafo ou a linha paragrafal. E não existia nos códigos antigos, o que se usava era um sinal à margem, separando os textos compostos de dois S, fecha aspas, abreviatura da expressão signum sanctions, ou sinal de separação, ponto final. Com o correr do tempo, os dois, abre aspas, S, fecha aspas, foram superpostos, formando o sinal do parágrafo, abre parênteses, um entrelaçado ao outro, tal como é conhecido e usado atualmente em documentos da correspondência oficial e nas leis, ponto final. Nos demais tipos de redação, o parágrafo será indicado por aquele afastamento de cerca de 2 a 4 centímetros da margem esquerda, ou a linha paragrafal, ponto final. Próximo parágrafo. Assim, sempre que observamos um texto, vemos que ele é composto de parágrafos, uns maiores, outros menores, ponto. E vem as perguntas, 2 pontos. Há um critério para isso? É uma pergunta que fica no ar. Como se divide um texto em parágrafo? A mudança de parágrafo implica um novo aspecto da abordagem do assunto? Ou cada parágrafo exige mudança de assunto? Afinal, o que é um parágrafo? Fica a pergunta aí. Então vamos aqui para o 511, extensão do parágrafo. A divisão de um texto em parágrafo exige que as ideias estejam organizadas para que se possa acompanhar o desenvolvimento da abordagem dado ao tema, ponto final. As ideias, ou melhor, os tópicos frasais, têm de ser concatenados, vírgula, isto é, uma ideia deve puxar outra, pois se não estiverem bem ordenadas, o texto ficará sem unidade e sem coerência, ponto. Assim, pode-se desenvolver o parágrafo em uma frase, em uma oração ou em vários períodos, e sua extensão depende da ideia principal a ser desenvolvida, ponto. Mas cada um só pode ter uma ideia, ponto. Enquanto se estiver naquela ideia, não se pode mudar de parágrafo, ponto. Como exemplo, veja esse texto de Marcelo Gleiser, A Ciência Precisa de Deus. É uma pergunta, né? A ciência precisa de Deus? Então vamos lá. Desde o final do século XX, a ciência tem condições de enfrentar, usando seus próprios métodos, questões que anteriormente eram província exclusiva da religião, como a origem do universo ou a origem da vida, ponto. É aqui, na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, que vários cientistas encontram Deus, ponto final. Agora vamos para o desenvolvimento. Há exemplo de cientista que desistiram, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, desistiram de tentar entender todas as questões de forma científica, preferindo optar por uma solução religiosa, ponto. É a exemplo de outros que veem a manifestação de Deus em suas pesquisas ou na organização do mundo natural, ponto. Tais casos podem sugerir que a ciência moderna precisa de Deus, ponto. Agora vamos para o próximo desenvolvimento. Será que essa tendência é assim tão nova? Fica uma pergunta no ar. Absolutamente não, uma exclamação.
Ao longo de toda a história da ciência, encontramos vários cientistas que justificam sua devoção à pesquisa de maneira religiosa ou que encontra uma inspiração espiritual em seu trabalho. Bom, desde Platão, a ideia de que a surpreendente ordem na natureza é a obra de um arquiteto universal tem sido usado como metáfora para descrever o mundo. Ponto. O estudo da natureza, a descoberta de suas leis é para esses cientistas um veículo os coloca mais próximo de Deus ou da natureza divina do mundo. Ponto. Kepler, Newton, Einstein e muitos outras mentes responsáveis pelo desenvolvimento da ciência usaram metáforas semelhantes a ideias platônicas ao justificarem sua devoção ao trabalho científico. Ponto final. Conclusão. Não existe nenhum conflito em uma justificativa religiosa ou espiritual para o trabalho científico, contando que o produto desse trabalho satisfaça as regras impostas pela comunidade científica. Ponto. A inspiração para se fazer ciência é completamente subjetiva e varia de cientista para cientista. Ponto. Mas o produto de suas pesquisas tem um valor universal, fato que separa claramente a ciência da religião. Ponto final, fecha aspas. Esse é um texto de Marcelo Gleiser, Retalhos Cósmicos, São Paulo, Companhia das Letras, 1999. Marcelo Gleiser é um grande cientista brasileiro, já participou de programas da NASA, tem um nome muito forte aí. A gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar lendo e comentando a aplicação do texto. Mas antes disso, vamos fazer um breve comentário desse subtópico. Né? Lembrando que nós estamos no capítulo 5, parágrafo, primeiro título, é o parágrafo. Depois a gente está entrando agora na extensão do parágrafo. Né? O que vem a ser uma extensão? Né? O tamanho do parágrafo. A gente sabe que o texto, igual já foi debatido aqui, ele tem a introdução, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão, o desfecho. Sabemos que dentro da dissertação argumentativa, que é o que se trata hoje, você precisa de uma estratégia de abertura. Você precisa ter uma estratégia de abertura, você precisa ter outras áreas do saber em mente, dentro dos seus próprios conhecimentos. Uma delas é o direito, né? Que sem dúvida é a mais usada, a área do direito, especificamente Constituição de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor, entre outros, dentro da área do direito. Mas sabemos que o aluno, ele não precisa ficar preso somente ao direito, ele pode também usar a filosofia, como muitos usam, Platão, Aristóteles, Sócrates, entre outros, pode usar sociólogos, psicólogos, pode usar líderes religiosos, como já foi citado aqui em outros vídeos, Martin Luther King e outros grandes líderes no mundo da espiritualidade. No mundo político nem se fala, né, como vereadores, prefeitos, governadores, presidente, enfim. Você pode usar qualquer área do saber, das ciências da natureza, física, química, biologia, enfim. Você precisa ter uma estratégia de abertura. Feita a estratégia de abertura, você precisa de uma problematização, porque o que se vai dissertar, debater, é um tema, e todo tema, principalmente dentro do Enem, traz um problema.
Então você tem que deixar bem claro para o examinador, o corretor, que se trata de um problema. E aí vem a segunda frase, que é a problematização. Você trouxe o tópico frasal, uma área do saber, qualquer área do saber, aí vem com a problematização. Deixa bem claro. Ou, muitas das vezes, dentro da área do direito, não vai ter uma harmonização, não está no mesmo sentido. Por exemplo, você cita aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela determina que todas as pessoas, todos os indivíduos têm o mesmo direito. Ponto. Está lá dentro.